Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, e nós vamos falar agora dos investimentos que a Prefeitura de Fortaleza tem realizado no bairro Cristo Redentor, na área da Regional 1. Entre as ações de destaque estão o Complexo de Vivência Lagoa do Mel, a entrega de 200 papéis da casa para famílias do Vila do Mar e também construção de novos equipamentos de saúde. Nos últimos anos, os moradores do bairro Cristo Redentor, na Regional 1, assistiram de perto a uma série de ações e investimentos da administração municipal que trouxeram mais qualidade de vida para a população. Uma das iniciativas da Prefeitura já beneficiou mais de 400 famílias com a entrega do papel da casa no Grande Pirambu. O documento é a segurança de posse definitiva do imóvel para os moradores do local. O projeto Vila do Mar é um projeto integrado de urbanização, de reassentamento, regularização fundiária, melhoria habitacional e trabalho social que está sendo desenvolvido aqui na região do Grande Pirambu, da Barra do Ceará até Areninha. Então, nós tivemos, antigamente era projeto Costa Oeste, passou pela requalificação, transformando em Vila do Mar, acrescentando outros equipamentos sociais, como requalificação do posto de saúde, criação dos boxes para mulheres empreendedoras, né? Principalmente Areninha e Ecoponto. Então, é uma mudança de urbanidade aqui da região oeste de Fortaleza. É uma área que tem recebido muitos benefícios graças ao movimento organizado que tem pautado a administração, né? As famílias que têm dito que querem aqui para essa área, e a administração pública através do Habitafor ou das demais secretarias, da Regional 1, da CEINF, da Secretaria de Saúde, da Conservação. A gente tem buscado, por decisão do nosso prefeito, requalificar essa região aqui, oeste da cidade de Fortaleza. Os investimentos da Prefeitura no bairro Cristo Redentor beneficiaram também outras áreas importantes, como saúde, saneamento, limpeza urbana e urbanização de áreas de lazer. Conquistas que eram um sonho antigo dos moradores do local, como Dona Nereide, e que hoje já fazem parte do dia a dia de quem vive aqui. Há anos, nós moradores e toda a comunidade, a gente almejava uma melhora, né? Uma melhora de saúde, uma melhora para os moradores, por conta de quê? Por conta que todos os dejetos de todos os moradores desse apartamento, qual eu moro aqui há 28 anos, e os demais adjacentes, iam para dentro da lagoa. E essa lagoa, ela acarretava doença para nós. Então, era uma luta muito grande da comunidade, uma benfeitoria. E nós recebemos esse presente, né? Porque para nós é um presente, porque a gente também ganhou sanear, que nós não tínhamos saneamento básico. E, lógico, um local para que a comunidade pudesse se deslocar para fazer sua caminhada, para fazer a sua ginástica, né? E de pronto também veio para a gente o ecoponto, porque o número de lixo na esquina, que agora permanece bem menos, melhorou bastante. Então veio saúde, veio vida, né? Veio vida saudável, que é o que nós estamos tendo agora. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre os investimentos na área do bairro Cristo Redentor, a área da Regional 1, nós estamos recebendo aqui o Renes Frota, que é secretário da Regional 1. O Renes, no caso aí do bairro Cristo Redentor, a gente viu aí que uma das ações importantes desenvolvidas pelo município, lá no bairro, foi exatamente melhorias nos equipamentos de saúde. Isso, a exemplo de outros bairros da cidade, tem sido fundamental para garantir realmente uma qualidade de vida maior para a população quando ela tem equipamentos de saúde próximo de casa e completamente requalificados, né? Vamos saudar a todos aqui, né? Em seu nome, Rogério, que faz a TV Terra do Sol. Dizer que é mais um prazer estar aqui fazendo mais uma conversa com vocês, né? Hoje, por esse bairro que é central, né? Nesse grande complexo do Grande Pirambu, né? O Grande Pirambu que nasce ali no Pirambu propriamente dito e tem como ponto extremo a Barra do Ceará, tem no seu meio Cristo Redentor, uma população que em 2010 montava em torno de 27 mil pessoas, com um IDH bastante desafiador, né? Assim como o da regional, ele espelha isso. 83% do seu IDH baixo e muito baixo, e com todos os desafios que tinha da cidade, né? Da cidade do ponto de vista, quando você fala em saúde, não só o tratamento-resposta, né? Mas o tratamento de como ver a saúde do ponto de vista de produção de um ambiente saudável. Então ali, de todos, os desafios eram muitos,
do que a gente enfrenta na Regional 1, ele tinha tudo configurado lá, né? Então, assim, desafio da coleta de lixo, importante para ser realizada lá, e os ecopontos vieram fazer um trabalho muito bom com as nossas lixeiras subterrâneas, as estruturas que foram sendo criadas ao passo que isso aconteceu. O desafio do saneamento, né? Uma ampliação importante da rede de saneamento foi realizada naquele pedaço. Um desafio da requalificação de ambientes que antes, pela falta de saneamento e pela falta de trato urbano dos mananciais, tinha uma certa dificuldade. Então, foi o que aconteceu com a Quadra do Abel, foi o que aconteceu com a Lagoa do Mel, que estava escondida atrás do concreto. E pela iniciativa do meu antecessor, Gilberto, quando visitou ali atrás de um terreno para fazer um ecoponto, pôde contar com o sentimento de grandes fortalezenses, como o pessoal que faz a família do Dr. Luiz de França, que doou aquele terreno para fazer aquelas intervenções. E aí os ambientes começaram a ser requalificados, né? Sobretudo porque o desafio era muito grande. Com o início de instalação do grande projeto do Vila do Mar, nós tínhamos um desafio muito importante do ponto de vista da moradia das pessoas. Então, muita gente saiu daquele lugar e foi constituir o programa de habitação de Fortaleza, né? Em torno de 1.700 residências que foram reestruturadas lá, 4/5 foi feito nessa gestão. Então, assim, é um desafio muito grande e com isso os equipamentos tinham que vir, né? E assim vieram postos de saúde, assim veio a UPA, aliado à UPA, uma pracinha para que as pessoas pudessem conviver, aliado a todas essas instalações, uma equipe de saúde da família qualificada e em número adequado para que possa ter essa população assistida. E o todo vem dar no momento que a gente está, de bastante desafio, mas que a gente entende que tem dado uma excelente resposta e produzido naquela porção de Fortaleza um sentimento de pertencimento que tem nos ajudado na manutenção daqueles ambientes. A satisfação dos moradores de um bairro como esse, né, Renes, você consegue perceber muito fácil quando você oferece, muitas vezes, serviços públicos básicos, né? Como você falou aí, muitos bairros da Regional 1 têm um IDIH baixo, ou seja, são bairros onde há a questão da classe social, né? As pessoas têm um poder aquisitivo baixo, precisam realmente do poder público para garantir uma qualidade de vida maior e você percebe claramente, a partir do momento que a prefeitura chega junto no sentido de garantir ali uma melhor coleta do lixo, uma melhor segurança, mais equipamentos de saúde, vamos dizer, a resposta ela é imediata, o nível de satisfação aumenta bastante, né? Isso aí, na verdade, Rogério, a própria literatura diz isso quando você estuda, sobretudo, todos os aspectos que você fala de convivência. Você vai para a segurança pública, se fala desses aspectos todos, né? Essa mancha do tratamento da comunidade, se você for olhar a mancha de Kernel das pessoas que, por exemplo, estão aí vinculadas a eventos violentos, as pessoas violentas, você vai ver que ela está nesse lugar muito pelo arcabouço que a sociedade presta a ele. Às vezes ele não tem uma praça adequada, um ambiente não tem a salubridade necessária, a iluminação adequada, e você cria um ambiente para que o evento de violência aconteça. Isso tudo foi muito tratado nesse pedaço da cidade, né? A iluminação branca largamente instalada nos rincões de lá, né? E assim, você vai trabalhando questões que as pessoas vão cada vez mais apaixonadas por ter nascido naquele ambiente, entendendo que o ambiente tem dado uma evolução crescente, né? A pessoa passa a se sentir valorizada, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem sido um grande desafio esse trabalho, mas tem uma coisa muito importante para que a gente conseguisse, de alguma forma, e Olinda foi muito feliz no prefácio aqui feito da nossa conversa, quando ela fala que é da atuação da população. A comunidade, nós temos líderes comunitários muito atuantes e que conseguem, com a discussão com a comunidade, fazer os anseios chegar dentro da pauta de planejamento do município e as respostas vieram, né? Essa é a colocação. Olha, após 30 anos de assoreamento, a Lagoa do Mel, localizada na Avenida Leste-Oeste, foi devolvida à comunidade do Cristo Redentor, em urbanização que conta com a nova Praça Dr. Luiz França, composta por quiosque da leitura, parque infantil
e também academia ao ar livre. Ô Renes, você tinha falado no bloco anterior exatamente sobre a Lagoa do Mel, que era uma estrutura, né, hídrica que praticamente era escondida, né? Ali a população não tinha acesso. Agora, com esse trabalho que foi realizado ali naquela área, se torna um ambiente muito mais atrativo para os moradores ali da região, né? Olha, a Lagoa do Mel, a gente tem um relato muito positivo dela, das pessoas que fazem a história propriamente daquele pedaço da cidade, né? As pessoas gostariam de pescar com os pais antigamente lá e conviver um espaço em que você tem uma lagoa que ela naturalmente ela recebe o refluxo, né? Ela tem um olho d'água nela e que vai sendo reposto naturalmente, né? E que de repente ela estava escondida atrás dos tapumes, atrás das paredes, as pessoas já não viam mais e era um problema porque acabavam, como tinha uma carência de saneamento, acabava o corpo hídrico sofrendo com esgoto, sendo o lixo, né? carreado para lá, lixo, e aí essa coisa tinha um certo apelo, né? Um terreno que era particular, né? Essa lagoa estava localizada dentro de um terreno que era da família Luiz de França, né? E as ligações irregulares, propriamente causando esse problema. E aí as pessoas começaram quando a gente foi atrás de terrenos que pudessem receber o nosso ecoponto, e quando o Gilberto, meu antecessor lá, foi e encontrou aquele pedaço, ele, um ser humano de uma sensibilidade diferenciada, né? Quando ele botou o olho lá e disse assim, olha, isso aqui não pode passar em branco, uma lagoa do esporte. E tinha um relacionamento muito bom com a família Luiz de França, que é estendida ao nosso prefeito. E eles se conversaram muito rápido e entenderam que sim, que na verdade Fortaleza precisava e podia ter esse afago de ter devolvido um ambiente tão importante como aquele, numa condição difícil, porque para o mar você tem a condição natural que a própria orla possibilita, mas para o lado que a gente estava, o concreto domina a paisagem. Então, assim, a gestão tem se preocupado com isso, inclusive já com outros projetos, como o Microparque, a gente está fazendo o primeiro aqui na Francisco Sá, mas que é um programa que vai pegar exatamente isso. São porções da cidade que tem até um certo tamanho, mas dada a existência de questões ambientais, não podem ter uma utilização diferente que a condição de parque de um pequeno tamanho, e que você possa ter um aproveitamento maior. E isso foi a realidade Muitas vezes são áreas ali, mas que estão completamente degradadas, estão abandonadas, e a partir do momento que você dá um chamado trato ali, dá uma urbanizada, acaba se tornando um ambiente ali de frequência da comunidade como um todo. Né? Acabam condenadas à condição de lixão, né? Porque, na verdade, passa até a condição de ser um lugar onde as pessoas não podem construir. E aí tem a dificuldade de iluminação, às vezes, dessa coisa, e aí você passa a população a encontrar e botar lixo lá, né? A verdade é essa. Foi assim na Lagoa do Mel e era assim também lá na Francisco Sá, no Microparque. O conceito é exatamente esse. Então, nessa realidade, muito rápido a gente envolveu a comunidade que lá estava, porque quando foi apresentar para a gente o terreno, onde a gente podia conversar e ver com eles onde é que seria o ecoponto, ela já conversou e disse, olha, rapaz, mas a gente precisa dar um aproveitamento a isso. Figuras históricas do Grande Pirambu, né? Vou citar aqui Zé Maria, mas em nome dele citar Zé Maria Tabosa, toda uma play de grandes pessoas que discutem aquele pedaço. E o prefeito comprou de cara a briga e a gente já começou a fazer a estruturação e o ecoponto ficou pronto. Logo quando chegou ao ecoponto, foi feito um estudo de qual era o estilo de engenharia usado para poder preservar essa condição dela ter esse olho d'água aflorando e que não pudesse prejudicá-lo. E aí foi projetado os gabiões, a Secretaria de Conservação fez as intervenções dos gabiões e do calçadão de entorno, nós entramos com os equipamentos, né? Parquinho, academia, e o quiosque de leitura na praça com o projeto do gabinete da primeira-dama. E de antemão, a população já abraçou, criou o conselho da praça, tem um adotante da praça.
a família do Dr. Luiz de França, que acabou, por entendimento da nossa Câmara de Vereadores, batizando aquele ambiente como Praça do Luiz de França, também abraçou o projeto. E aí a gente entende que é um lugar de muita coisa virtuosa. E acho que muita coisa vai ser produzida ainda daquilo ali para aquela população ali de entorno. A urbanização da praça, vamos dizer, essa recuperação, essa requalificação da praça, ela veio em conjunto com o trabalho que foi realizado na Lagoa, né? Isso. Hoje a prefeitura ela trabalha muito bem com essa estrutura matricial, né? Então, assim, a conservação entra com a parte da estrutura, as regionais também entram com outras, e aí isso foi sendo estruturado junto com o processo de ocupação que deu origem ao ecoponto e a urbanização como um todo. Olha, o projeto Vila do Mar, além das ações de melhorias habitacionais e de infraestrutura, vem garantindo a legalização de imóveis de famílias vulneráveis naquela região. Ao todo, 3.219 famílias já foram contempladas com a titularidade de suas casas. E até o final de 2020, estima-se que outras 4.000 residências sejam regularizadas somente naquela área. Essa questão do papel da casa, nós tivemos a oportunidade de conversar hoje com a Olinda Marques, que é a secretária da Habitafor, e ela me falava exatamente que aquela área ali do Grande Pirambu, né, o projeto Vila do Mar ali congrega não só o Pirambu como outros bairros adjacentes. O Cristo Redentor é exatamente um desses bairros, muitas famílias realizando o sonho de uma vida inteira, que é exatamente da regularização fundiária, ou seja, receber a titularidade ali, o chamado papel da casa, daquele imóvel onde a pessoa mora ali, a família mora, às vezes há mais de 40, 50 anos, né? Olha, pra você ter uma ideia, né? Se você olhando isso aqui ao longo, né? Era uma praia, de repente você constrói um calçadão, tira as famílias que estavam nesse um calçadão, uma avenida, tira essas famílias, levam elas para casas bem estruturadas, né? Como a gente já conversou aqui. E aí essas pessoas que estão lá têm como a casa sua, mas não tem um sentimento do documento que lhe dá essa titularidade, né? Para fazer de tudo, para dar em garantia, para vender se for o caso, para dizer que é seu, para poder ter a condição de realmente estar numa condição que é sua. Então, assim, a gente vê no olho das pessoas uma felicidade do reconhecimento de que às vezes são de gerações, entendeu? A grande maioria delas, inclusive. Pessoas que estão aí, passou de pai para filho e estão lá, constroem, e aí as pessoas têm aquela confusão de olhar um para a casa do outro e dizer assim: epa, esse pedaço que está sobrando é meu, e aí começa a confusão. A gente que é amiga há muito tempo arruma confusão pro resto da vida. E aí essa coisa veio para se estruturar isso de uma maneira tão nova que não se tinha processo. Literalmente, o Brasil inteiro vem ver como é que Fortaleza fez isso. Pois é, era uma das coisas que a Olinda estava citando, que assim, a intervenção da prefeitura, né, do poder público municipal para tentar resolver essa questão. Você pega ali, por exemplo, no caso ali do Grande Pirambu, em que os terrenos quase todos são do patrimônio da União, e assim, a intervenção da prefeitura foi fazer exatamente essa intermediação, né? Chegou para o patrimônio da União, a União repassa esse terreno para a prefeitura, e a prefeitura ajuda exatamente a regularizar a situação e repassa esse papel da casa através do cartório. Entenda da dificuldade, né? Você chega com um projeto de intervenção importante, para você vai pagar as indenizações, e quando você chega para pagar a indenização, o que a pessoa tem é a posse de uma área que, por vezes, inclusive, é área de preservação ambiental, e tem uma questão, inclusive, de natureza ambiental com a pessoa frente à ocupação que ali está. Então, assim, o pessoal não sabia o que fazer com essa situação. E as pessoas tinham o sentimento que precisavam vencer essa fase. Então, Fortaleza montou um grande processo, né? O CSU Vigílio Távora recebeu uma equipe dedicada exclusivamente a essa atenção. Essas pessoas, na verdade, passaram a ser, na verdade, grandes anjos da guarda dessa população. Porque quando entraram com essa questão de poder fazer o reassentamento das pessoas e dar o papel da casa para quem ficou dentro do projeto, né, propriamente, não foi removido em razão da condição de possibilidade
física mesmo, né? Não vai passar um projeto ali, eles passaram a cuidar. E aí as histórias belíssimas começam a aparecer, né? Então, assim, são pessoas que têm acesso a nós todos das secretarias, né? Sobretudo porque a gente conhece da sensibilidade deles, de poder entrar na casa de cada um e poder entender o que é que está realmente funcionando na comunidade. E as respostas começam a chegar, né? Então, assim, a Bitafor deteceu um processo que hoje o município de Fortaleza pode usar para qualquer área de Fortaleza e o pessoal de fora está vindo usar porque criou a chamada jurisprudência. Onde é que foi feito com legalidade e que conseguiu trazer resultado em massa? Fortaleza conseguiu. Então as pessoas vêm aqui, já fomos visitados várias vezes por outras cidades, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, como case e como processo para que as outras cidades possam fazer da mesma forma. E, Renes, mais do que isso, um ponto que eu considero muito importante é o fato de que na área onde estão localizadas essas casas, esses imóveis antigos, o poder público também chegou junto no sentido de garantir realmente uma urbanização da área, né? Pessoas que muitas vezes moravam em imóveis completamente escondidos, não tinha rua ali de acesso, não tinham o acesso ali de um serviço público, de uma coleta de lixo, de uma ambulância. Hoje, essas ruas estão ganhando realmente em infraestrutura, em pavimentação, facilitando com que as pessoas tenham um acesso melhor ao serviço público de maneira geral e, de qualquer forma, uma dignidade, né? Uma qualidade de vida muito maior. Não só com essas vias, né? Porque, para além da abertura de vias, foram criadas estruturas, né? UPAs, né? Foram criados postos de saúde, foram melhorados a atenção de propriamente, na hora que você melhora o acesso do próprio agente comunitário de saúde, escolas, centros de educação infantil. Tudo isso foi sendo estruturado com base em atender uma população que ali está e ali bem desenvolvida, né? E assim, estamos falando aqui do ponto de vista urbanístico, né? Mas a cada intenção dessa, as opções também de geração de emprego e renda apontaram de maneira muito determinante. E o sentimento de pertencimento da população começou a gerar uma série de ciclos muito positivos. Hoje você passa lá no Vila do Mar, nesse pedaço do Cristo Redentor, e você vai ver que o pessoal se organizou e fez eles mesmos uma decoraçãozinha lá e pediram a permissão, e a gente tem todo o gosto de fazer junto com eles a ocupação adequada, mas para que eles pudessem ter uma estrutura interessante, né? E uma série de outros projetos agora passam a ser estruturados para frente, né? Pois é, a própria ampliação do projeto Vila do Mar ali, que começa de onde era o antigo cartódromo, onde é a Areninha, e vai agora até a Barra do Ceará, né? Faz com que esses bairros que estão ligados um ao outro, formando aí o Grande Pirambu, todos irão ganhar, não só na questão da infraestrutura, mas na possibilidade de um desenvolvimento econômico e turístico ali para aquela região. Né? Sem dúvida, porque você já abre aí uma série de vocações, né, Rogério? Se você for prestar atenção, aqui nós falamos turístico, né? E aí você tem as questões, por exemplo, ali o próprio calçadão hoje recebe uma série de pedidos do mercado ambulante para que possa produzir um ambiente também, né, nesse sentido. Você vê, por exemplo, a pesca, dessa parceria com o governo do estado, eu posso citar, por exemplo, que está sendo estudado pelo governo do estado a instalação de um grande empreendimento, que eles chamam de escola de pesca, baseado muito na experiência lusitana e da Espanha também, em que ele vai ter ali uma escola que não só vai tratar das questões do pescado e como tratar o pescado, como também, inclusive, da indústria náutica. O paquete vai ser estruturado lá. Você tem no L, que está bem no coração de lá, uma das praias mais bonitas que eu já vi. É um porto, certo? Muito bem construído, né? E que hoje está lá com embarcações de pesca muito interessantes e que hoje, a partir desse flanco aberto, as políticas públicas podem chegar com maior inflexão. Então, assim, são muitas oportunidades. O turismo hoje, o kite, né? O kitesurf, nosso estado é tido aí como a meca do kitesurf no mundo, né? Hoje já tem projetos, por exemplo, que fazem o chamado downwind, que é essa saída de um lugar, de uma praia para outra, já é importante. Já da Barra do Ceará o pessoal sai para essa praia do L, conhecida, né, propriamente assim, como também vai ao Cumbuco, como fases para o aprendizado e utilização de esportes náuticos. Então, assim,
muitas perspectivas do ponto de vista de oportunidades de gerar emprego e renda e de usos que a população tem, apontam a partir dessa abertura desse flanco, né, que foi feita no Vila do Mar. Maravilha, Renes. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza e Cristo Redentor aí, mais um bairro aí da Regional 1 que tem recebido aí muitos investimentos e certamente aí garantindo uma qualidade de vida muito maior para os moradores de todo aquele entorno. Obrigado aqui pela presença. Vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho eu continuo aqui trazendo mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.